Goiás negocia um empréstimo de outro jogador juntamente ao Atlético Paranaense para 2023. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes aqui a respeito dessa história e também envolvendo o goleirão Tadeu, arqueiro esmeraldino que tem contrato longo, vai até dezembro de 2026 e uma multa rescisória milionária. Mesmo assim, o Botafogo é um dos principais alvos para o gol da equipe carioca no ano que vem. Até que ponto a diretoria do Goiás pode buscar essa negociação com o goleirão, trazer os seus números também, o tempo de contrato e o valor da sua multa rescisória. Outro assunto também envolvendo o atacante Fernandinho. Ex-Brusque, o Goiás já procurou um jogador na metade do ano. Quero trazer aqui outras informações também de outras equipes do futebol brasileiro interessadas em contar com o atleta. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje, o segundo do dia, né? Aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo falei sobre o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, ex-Grêmio, que está aí na mira do Goiás, do Grêmio, né? Melhor dizendo, está na mira do Goiás para o ano que vem. Vou deixar esse vídeo na tela final. Outro recado também quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, que permite você dar uma ducha rápida no seu veículo a partir de R$11, isso mesmo, o Brasil Lava Rápido, que tem aí no total 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Lá no Brasil também você encontra outro tipo, né, de limpeza mais específica para o seu veículo, como limpeza de estofados, polimento cristalizado e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, confere as melhores opções e já começar aí o final de semana, por que não, com o seu carro limpinho. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um complemento de uma informação, desta vez do André Rodrigues, que garantiu de fato o interesse do Goiás no atacante Fernandinho para o ano que vem, jogador que não irá renovar o seu vínculo com o Brusque, que se encerra justamente hoje, na quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Um acréscimo dessa informação do André Rodrigues, confirmada lá pelo pessoal da Rádio Band News, muito obrigado, é que ele disse o seguinte, que além do Goiás, outros dois clubes do futebol brasileiro estão de olho no jogador. Os nomes não foram revelados, mas a gente pode imaginar as equipes médias, né, do Campeonato Brasileiro e também na Série B do futebol nacional. Acredito que possa sim, né, vir interessar no futebol do Fernandinho. O Goiás também que procurou o jogador na metade do ano, naquele momento não foi possível a sua transferência e de fato no Campeonato Goiano, no Campeonato Estadual, né, no caso lá do Brusque e o Campeonato Catarinense, o Fernandinho foi uma das atrações. Em 15 partidas ele marcou 5 gols e também deu uma assistência para os seus companheiros. Na Série B, números mais discretos, 28 jogos, 1 gol e outros 2 passes, mas é um cara com muita habilidade, muita velocidade, pode fazer essa função como um ponta esquerda e também um segundo atacante. Destro, 1,74 m de altura, soma 6 gols na temporada pelo Brusque. Então esse acréscimo da informação, assim que eu tiver mais algum tipo de atualização, né, envolvendo aí o Fernandinho, sobre situação de contrato, se o Goiás vai querer, por exemplo, fixar um passe em relação ao jogador, se bem que nem vai precisar tanto assim, né, porque é uma negociação na tese um pouco mais tranquila, já que ele não tem vínculo com nenhum outro clube, jogador que também passou no Juárez, equipe do futebol mexicano, onde ele jogou inclusive uma partida com o Pedro Raul. A única assistência no caso dele com a camisa do Juárez foi justamente para um gol do Pedro Raul em outubro do ano passado. Defendeu também a Chapecoense, Joinville, Bahia, Internacional e Sampaio Corrêa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa aposta do Fernandinho. Já gravei um vídeo falando especificamente sobre as suas características de jogo. Vou deixar na tela final para vocês também. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia no mínimo boa para o torcedor do Goiás. Acredito que assim como eu fiquei satisfeito, grande parte de vocês também ficarão. Que no caso é do André Rodrigues, lá da Rádio Band News, que garantiu ainda nesta última terça-feira boas chances do zagueiro Lucas Alter continuar no Goiás para o ano que vem. Mais uma negociação daquelas difíceis demais, assim como foi no caso do Caetano, do Reinaldo, e uma hora parecia que estava muito perto, a vontade dos jogadores era se permanecer, mas no caso nessa questão dos zagueiros, né, já o Caetano deixou o time juntamente com o Reinaldo. E além dessa informação de boas chances, né, do Lucas Alter ficar no Goiás, a tendência é que a diretoria do Verdão busque para o comecinho do ano entre 2 a 3 zagueiros contratados logo para o começo do campeonato estadual. Vale lembrar que nessa posição o Goiás já tem com o Sidmar renovado, além dele o Ian Souto e também o zagueirão da Silva. Na minha visão, permanecendo com o Lucas Alter, eu contrataria pelo menos mais um de peso, tá? Um jogador ali que receba mais ou menos 150, 200 mil reais, que foi titular nesta última Série A. Acho que dá para começar o ano minimamente confortável com o Lucas Alter, com um outro zagueiro de maior renome, como por exemplo o Messias, né, foi o nome especulado, Vitor Mendes, acho ok, juntamente com o Sidmar, e tem essas outras duas opções mais baratas, né, mais jovens no banco de reservas. E
para o começo do Campeonato Brasileiro, assim que as competições foram, no caso, se complicando, né? Que aí vai tendo um jogo em cima do outro, aí vejo com mais conveniência a contratação de um outro zagueiro. Em relação ao Lucas Alter, o Goiás tenta novamente um novo empréstimo juntamente ao Atlético Paranaense. O seu contrato com o Verdão ainda não se encerrou, né? Vai até o dia 31 de dezembro de 2022. No Atlético Paranaense ele tem um vínculo até o dia 31 de julho de 2024. A informação que eu obtive é que o Lucas Alter ele tem um salário relativamente alto para os custos do Goiás nessa temporada de 2022. Mas como eu falei para vocês no vídeo de hoje mais cedo, a tendência é que a diretoria quase que dobre essa quantia para o ano que vem. Então, se nesse ano foi mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais, para o ano que vem, pelo menos entre 3 milhões e 500 até uns 4 milhões de reais, dá pra gente imaginar a diretoria do Goiás gastando, né, essa quantia em 2023. Se a gente dividir mais ou menos para 15 jogadores, daria uma média de 230 mil reais mensais. É óbvio que não vai ter só 15 jogadores, tem a comissão técnica e muito mais, mas tentando só explicar isso para vocês, não será um grande sacrifício financeiro, muito pelo contrário, dentro da realidade, a permanência, por exemplo, do Lucas Alter recebendo essa quantia dele acima da casa, né, dos 100 mil reais mensais, melhor dizendo, só 22 anos de idade. Eu vi muitos torcedores que não gostaram do Lucas Alter. De fato, nesses dois últimos jogos do Goiás, né, contra São Paulo e Fluminense, ele foi muito mal mesmo. Mas anteriormente a isso, quando realmente estava valendo alguma coisa, o Lucas Alter jogou muito bem, até mesmo nas últimas partidas, né, ali na reta final contra o Juventude, demonstrou muita personalidade naquele jogo dentro de casa. Além disso, em outras partidas ali contra, pegar aqui claramente, né, que eu lembro de boas partidas, contra o Botafogo, aquela derrota na Serrinha por 1-0 diante do Fortaleza, até engatou uma sequência de 6 jogos como titular, né? 7, melhor dizendo. Então foi um jogo atrás do outro, o Lucas Alter sendo titular nessa reta final. Acho que jogou bem, de fato acaba errando uma bola ou outra ali, acho normal. E por ter apenas 22 anos de idade, acho que pode crescer bastante. A sua primeira partida pelo Verdão foi justamente contra o rival dele, né? O antigo rival, o Coritiba, lá no dia 30 de julho, a estreia na primeira rodada do segundo turno, ou seja, do segundo turno completo do Goiás. Das 19 partidas possíveis, o Lucas Alter participou de 15 delas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador revelado no Atlético Paranaense, 34% dos jogos, né, do Goiás como titular, mas se a gente pegar pelo menos, porque aqui no Transfermarkt ele mostra 38 das partidas possíveis, ele participou de 17, mas não, né, no caso pelo Goiás, dos 19 jogos possíveis no segundo turno, ele entrou em 15 deles pelo maior do Centro-Oeste, pode fazer essa função como zagueiro no lado direito, lado esquerdo, 1,87 m de altura, está avaliado mais ou menos na casa de 3 milhões de euros, né, que na cotação de hoje 15 milhões mais ou menos de reais, e tem esse contrato longo lá no Atlético Paranaense, convocação para as categorias de base da seleção brasileira. Na minha visão, e essa informação aí do André Rodrigues, vendo com boas chances do Lucas Alter renovar com o Goiás para o ano que vem, eu ficaria muito satisfeito sim. Pode não ser o principal jogador da zaga do Goiás, mas a gente começando o ano com o Sidmar, Lucas Alter e mais uma contratação de um jogador de... não precisa ser de grande nome, a gente sabe que isso não costuma dar certo aqui no Goiás, é só ver o Sidney o que deu no ano passado. Mas um bom jogador que já disputou a Série A no último Campeonato Brasileiro, eu viria assim com até uma boa perspectiva para o nosso ano de 23. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o Tadeu. Mas só antes disso, eu peço para você se inscrever aqui embaixo no nosso canal, caso você não seja inscrito. E também, caso você ainda não tenha dado o seu like, pode deixar o seu joinha aqui, ajuda demais na nossa divulgação aqui no canal. A gente sempre traz pelo menos 2 vídeos novos, né, do Goiás aqui por semana. 2 vídeos novos por dia durante a semana, né? Um vídeo por volta no máximo até meio-dia e o outro mais ou menos umas 6h10, 6h15, vai depender muito dos jogos também do Mundial, combinado? Bora então dar sequência para falar sobre essa situação do goleiro Tadeu e algumas informações principalmente vindas ali do Botafogo, Portal Alvinegro, etc. Falando novamente sobre as sondagens da equipe dona, né? No caso o John Textor, dono do Botafogo, novamente interessado em contar com um novo goleiro para o ano de 2023, e o que surpreende quase que ninguém, né? O Tadeu está dentro dessa lista, assim também como o goleiro John, reserva lá no Santos, e o Maílson, goleirão do Sport, né? Estão aí na lista dos possíveis contratados para o Botafogo no ano de 2023. De fato, o Tadeu vai interessar quase todo mundo, mas a chance dele sair do Goiás realmente é muito baixa. Se ele sair, é realmente por um valor, uma quantia no mínimo muito boa, né? Para os cofres do Goiás. O próprio Edminho Pinheiro, falando, né, sobre esse assunto de venda, se vai vender, se continua com o Tadeu, naquela época que o São Paulo também especulava a sua contratação, ele disse que não venderia o Tadeu de forma alguma por uma quantia menor do que no caso o Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, foi negociado com o Flamengo. Até pegando aqui exatamente para vocês, o Flamengo pagou ali cerca de 3 milhões de euros.
16 milhões de reais naquela época, né, para contar aí em definitivo com um goleirão de 32 anos de idade. Então, menos desse valor, o Goiás nem senta na mesa para conversar com o eventual interessado pelo goleiro Tadeu. Eu acho que a partir de 20 a 25 milhões, aí sim o Goiás, digamos, pode olhar e falar, pô, acho que a gente pode pensar em vender essa referência. Mas o Tadeu não quer sair de jeito nenhum do Goiás, ama muito o Goiânia e, além disso, né, o clube ele tem esse interesse de continuar no Goiás e exercer até mesmo um trabalho, né, extra-campo, no caso, quando deixar os gramados. O Goiás sempre vai deixar pelo menos um contrato de 5 anos em duração. Quando o Tadeu falar, olha, eu quero aposentar, aí sim a diretoria deixando acabar esse contrato ano a ano. Acho uma coisa assim fenomenal, sabe? É um cara que em momento algum abandonou o Goiás. Olha, em fase boa, em fase ruim, dificilmente eu fico puto com o Tadeu. Às vezes quando ele sai numa bola ali ou outra, fala, pô, Tadeu não precisava sair nessa, né? Mas todo jogador vai errar, não é porque o cara é ídolo ou não é, ou se é a primeira partida dele, obviamente sempre terão erros, mas o Tadeu é um cara que eu gosto mais, identifico, respeita muito a torcida quando veste a camisa, né? Porque a gente já cansou de ver jogador folgado aqui no Goiás. Graças a Deus, nesse elenco de 2022 ninguém tirou a gente do sério, né? Nessa questão, e o Tadeu sendo essa é uma das principais referências, né? Porque não nas últimas 4 temporadas, né? 19, 20, 21, 22 e agora para a sua 5ª temporada consecutiva no Verdão. A sua multa rescisória é de 200 milhões de reais, essa informação confirmada pelo próprio Edminho Pinheiro, e o Goiás tem 50% de uma eventual negociação futura, já que ele foi comprado por R$1 milhão da Ferroviária após o Campeonato Brasileiro de 2019. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 30 milhões de reais, mas ainda assim é um goleiro muito jovem, né? Tem 30 anos, beleza. Se fosse para um jogador, para um zagueiro, para um meio-campista, para um centroavante, seria já uma idade já na reta final, mas a gente vendo um goleiro, eu tenho total certeza que o Tadeu pelo menos até uns 35, 37 anos vai agarrar muita bola ainda, e tomara que seja aqui com a camisa do Goiás, tendo esse vínculo até dezembro de 2026, então a gente está em 2023, né? Então no mínimo até os 34 anos de idade, o Tadeu irá assim defender o Goiás, 34 para 35, né? Já que o seu aniversário é no dia 4 de fevereiro, nasceu lá em 92, 60 jogos pelo Goiás nessa temporada de 2022, a única partida que ele ficou fora, né, nessa temporada foi justamente contra o Real Noroeste, na Copa Verde, aquele elenco todo reserva, né, onde o goleiro Matheus Alves foi o titular. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a partir de qual valor o Botafogo endinheirado, cheio da grana aí. Olha, eu gosto muito do Tadeu, mas por 20 milhões, 25 milhões de reais, eu já pensaria, porque assim, aqui no Brasil a gente consegue achar bons goleiros, eu gosto demais da referência dele, mas 20 milhões não é qualquer negociação, e a gente tem que pensar o seguinte, o faturamento, só pra gente pegar um exemplo, a Ponte Preta, na última Série B agora de 2021, juntamente com o Goiás, a Ponte Preta teve uma arrecadação na temporada completa de 30 milhões de reais e já estava negociando um jogador, o volante o Alisson, que inclusive foi sugerido ao Goiás nesse ano, estava negociando por uma quantia próxima de 20 milhões. Então, é uma realidade muito grande. É óbvio, o Goiás, na Série A, esse ano a tendência é que fature mais de 100 milhões de reais. Mesmo assim, para a negociação de um único jogador por 20 milhões, aí sim eu já pensaria em uma eventual negociação, mas menos do que isso, eu tenho certeza também que o Tadeu, de forma alguma, vai buscar facilitar uma negociação. É um cara que já demonstrou grande gratidão ao Goiás, esperamos que ele continue aqui por muitos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse assunto. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, né? Para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás. Na tela final, vou deixar o vídeo onde eu falei sobre o Diogo Barbosa e também do atacante Fernandinho, ex-Brusque, e o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido. Já vai lá, entra no Instagram, vê os diversos serviços, né, que eles fazem por lá também, as localidades, nosso apoiador aqui do Goiás. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!